Posso ler? Glória a Deus. Na minha tradução diz assim: desde a antiguidade ninguém ouviu, nem ouvido ouviu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Glórias a Deus. Alguém está com uma tradução diferente? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se perceber, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Deixa eu ajustar assim aqui. Eu estava pensando, há uns dias atrás me aconteceu uma situação que o Senhor me fez, cada dia mais o Senhor me ensina a esperar e a confiar nele. E eu sempre peço ao Senhor para que Ele ministre uma palavra no meu coração daquilo que eu vivi ou daquilo que eu estou vivendo. Porque a letra, o texto frio, trazer uma questão teórica, né? Hipotética, fica muito longe, parece um Deus distante, uma palavra muito longe. Então, eu gosto de falar daquilo quando o Senhor toca meu coração. Eu sempre peço ao Senhor para ministrar aquilo que seja palpável. Que eu possa dizer assim: não, eu passei por isso, aprendi, e os irmãos também podem aprender. Né? É uma palavra viva, né? Ela é de carne e osso, ela é Cristo Jesus encarnado em nós. E toda a palavra ela fala sobre Cristo, vai nos ensinar alguma coisa. Esse texto aqui está falando sobre trabalho e descansar. Aí fica assim uma interrogação na cabeça: como é que pode isso? Como é que pode trabalhar e descansar? Mas é isso o que o texto nos fala, quando diz, né? Não se ouviu, nem ouvido ouviu, nem se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vocês conseguem imaginar Deus trabalhando por você? Consegue pensar isso? Aí é onde é que entra o negócio. Sabe por quê? O nosso trabalho é descansar. Olha como é, né? Parece ser contraditório, mas Deus ele tem essa peculiaridade conosco, de trabalhar conosco, não é? Ele às vezes nos confunde, ou confunde outros ao nosso respeito, não é assim? Quando as pessoas olham para nós, enxergam uma coisa, mas na verdade Deus está trabalhando de uma outra forma. Então, o nosso trabalho é descansar no Senhor. Descansar. E é algo difícil, porque se não fosse, não é impossível, mas é difícil. Se não fosse praticável, né, palpável essa situação, Deus não teria dito isso através do profeta Isaías, como nós acabamos de ler, quando ele diz que ele é que trabalha. Então, se é ele que trabalha, nós descansamos. Mas só que isso não pode ser confundido com que eu vou ficar de fato de braços cruzados. Isso aí é coisa de preguiçoso. Porque a própria palavra diz que vai ter uma formiga, preguiçoso. Ou seja, aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos para fazermos, nós precisamos ir e fazer. O que o texto está dizendo aqui do profeta Isaías é aquilo que você não tem como fazer. Aquilo que está lhe gerando ansiedade, aquilo que está lhe gerando angústia, aquilo que está lhe gerando preocupação. Você precisa aprender a descansar e confiar no Senhor, porque Ele está trabalhando por você. Amém? Essa passagem nos lembra que o nosso Deus ele é incomparável, né? Ele é o único em suas ações, Ele é o único que trabalha a favor daqueles que trabalham a sua confiança nele. Nas minhas próximas pregações eu vou falar sobre isso, né? Sobre confiança, entrega e descanso.
E hoje eu estou aqui fazendo essa introdução, falando sobre confiança e descanso. Então Deus trabalha para aqueles que confiam nele. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. É fácil ficar ansioso e desanimado em meio às adversidades da vida. Mas as promessas aqui é que Deus está agindo, mesmo que não nos permita ver. Vocês conseguem imaginar isso? Isso acontece constantemente conosco, né? No dia a dia. Uma situação assim, inexplicável. A gente ora, a gente vê que ali só Deus é que pode fazer. E a gente ora, às vezes no automático. Né? Faz aquela oração proforme, aquela oração básica, simples, automática. Não é uma oração verdadeira do coração. E aí, o Senhor, Ele vem e nos faz entender que mesmo eu orando, eu preciso descansar. Não é porque eu orei que vai acontecer de imediato, não. Ele vai aproveitar aquela oportunidade, aquela situação, aquela circunstância, para tratar algo em nosso coração. E nós precisamos estar atentos e ligados no que o Senhor está falando conosco em meio às adversidades. Quando eu escrevi essa frase, eu lembrei de José do Egito. Era um jovem temente a Deus, correto? Ensinado a andar nos caminhos do Senhor, de Deus, né? Vamos ser mais técnico. E o texto lá de José mostra que ele passa por uma adversidade muito grande dentro da sua própria casa, né? E é colocado até como escravo em outra nação. Você está longe de casa, longe da sua família, até mesmo essa família que lhe perseguiu, infelizmente. Mas é o seu lugar, é o seu lugar que você tem uma memória afetiva. Até então acontecer aquela adversidade. E aí vão lembrando que em meio à adversidade o Senhor estava agindo. José, com certeza, orou a Deus para que o livrasse daquela situação. Mas Deus o livrou de imediato? Não. Deus usou a circunstância em que José estava envolvido para se apresentar cada vez mais diante de José, criando um vínculo de confiança, um vínculo de intimidade. Porque, vejamos, eu só tenho confiança em quem eu tenho intimidade, em quem eu tenho um caminhar, uma andada, né? Uma constância. Eu conheço a índole, eu conheço a história daquela pessoa. Então, confiança, quando se fala de confiança, se fala sobre intimidade. Então, o Senhor está nos chamando para uma intimidade. E Ele vai permitir que determinadas circunstâncias aconteçam em nossa vida para que Ele nos chame para perto. Porque nada mais Ele quer isso. Assim como era com Adão e Eva. Ele tinha uma extrema intimidade com Adão e Eva. Não é? Todas as finais de tarde ele ia lá e conversava e tal. Isso é o que é escrito. Porque eu não consigo imaginar, eu vou até para brigar mesmo. Eu vou para além do texto, muitas das vezes eu começo a viajar. Eu não consigo imaginar um pai, porque Deus se apresenta como um pai, né, o seu criador e tal. E ele só ia se encontrar com seus filhos ou sua criatura apenas no final da tarde. Então eu acredito que ele estava ali sempre, né? Isso é o que era escrito. Então Deus sempre estava ali buscando uma intimidade. E é isso que o Senhor quer conosco. Antes da confiança, Ele quer trabalhar a intimidade. A intimidade gera confiança. Então o Senhor está nos chamando para um ambiente de intimidade. Ele vai permitir situações que vai nos deixar desconfortáveis, para que a gente possa nos voltarmos mais para Ele. Se a gente for ver toda a história do povo de Israel, é isso. O povo de Israel é constituído ali, né, a nação de Israel. O povo se afasta de Deus, ou seja, perde essa intimidade, esse vínculo com o Senhor. Deus permite que uma situação de uma invasão, de uma guerra, se abata sobre o povo, sobre a nação de Israel. E aí Deus diz, como é que isso vai voltar?
Quando o povo, né, se humilhar. Não é isso? Quando o povo se humilhar, o que é que Deus está chamando? Eu quero você na intimidade. Se humilhe, abra seu coração, se rasgue diante de mim. Não venha até mim com reservas. Abra a sua boca, abra seu coração, seu intelecto diante do Senhor. E se esvazie diante dele. A situação que me fez, o Senhor me trouxe essa palavra, né, essa mensagem, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, foi a situação que eu passei no meu trabalho, em que a Mirella falava assim, Senhor, ela se questionando, olha como é que Deus faz. Deus usa situações para tratar até mesmo a pessoa, aprofundar mais ainda a relação e fazer com que você seja espelho, modelo para outras pessoas. Aquelas pessoas que por algum acaso estão frias, estão desanimadas, para que elas possam também se chegar diante do Senhor. Você se torna uma referência. E aí ela falou assim para mim, ela conversando com Deus, falando sobre mim, ela falou assim, mas Gustavo não precisa confiar. Gustavo fala de confiança, ele não precisa mais confiar. Ele já mostra que confia. Aí Deus falou para ela mesmo, quem me disse? Deus falou para ela. Aí Deus falou para ela, quem disse que ele não precisa descansar? Ele precisa descansar mais. Mas então Deus vai nos tratando. E a situação que eu passei no trabalho foi o seguinte, tinha um determinado produto, né, a se chegar no trabalho, e aí no sistema foi dado baixa como entrega. E foi colocado meu nome, né, que eu que tinha recebido aquele produto. Isso foi em dezembro, 16 de dezembro. Veja bem a cronologia. E a pessoa só veio dar falta desse produto no dia 18 de fevereiro. 2 meses depois. Aí eu fiquei. Aí eu vou, né? Não, aí fica aquela situação até constrangedora, né? Aí eu só, pra casa não levei. Aqui tem várias câmeras, então eu estou em paz, estou tranquilo. Vamos procurar saber isso aí. E aí criou toda uma celeuma, toda uma situação em volta daquilo. E começou a ficar um clima tenso, né? E aí o pessoal, eu quero providências. E chegou até dizer assim, não vai ter que pagar o produto. E nem o preço do produto eu sabia, eu só sei que era caro, de uma marca cara. Eu falei assim, rapaz. Aí eu, no ônibus, eu comecei a ler, Jesus, logo agora se me aparece, tem alguma coisa errada. Meu Deus, agora eu não tenho dinheiro para pagar nada. Eu não vou pagar não, Jesus. Se vier para cá, me botar para pagar, eu não vou pagar, porque eu sei que eu estou certo, não vou pagar. Aí daqui a pouco o Espírito Santo falou assim comigo, entregue na mão do Senhor. Aí falando com o Mineiro, né? Aí eu já fui, já pronto, para entregar na mão do Senhor, eu falei, olha Jesus, sabe de uma? O Senhor é o dono da verdade. E foi logo depois, se eu não me engano, que eu ter pregado sobre o sol da justiça. Se eu não me engano. Eu falei assim, o Senhor é o sol da justiça. O Senhor vai fazer justiça na minha vida. Se realmente eu me passei, eu cometi algum erro, algum equívoco, esse produto chegou na mão de outra pessoa que não deveria, o Senhor vai mostrar. O Senhor é o Deus da verdade e o Deus da justiça. Então o Senhor vai mostrar. Eu quero que o Senhor faça a verdade, ainda que me prejudique, ainda que seja desvantajoso para mim, mas a verdade, nada além da verdade. E a justiça. E se for o caso de eu ter que pagar, ressarcir por esse produto, o Senhor vai me dar condições para eu poder ressarcir o produto, porque não para casa eu não levei. Então, eu errei, não foi intencional. Então o Senhor vai fazer justiça. E aí, descansei. Aí ficou Mirella e minha mãe no meu ouvido. Jesus. Glória a Deus pela vida das mulheres. E eu, cara, bem tranquilo. E minha mãe, meu Deus. Todo dia minha mãe me ligava. E aí, alguma notícia, Mirella? Chegava no trabalho. E aí, alguma notícia? Não sei o que. Está tudo em paz, está nas mãos de Deus. Mas tem que saber, tem que perguntar. Eu não vou perguntar nada. A partir do momento que eu entreguei nas mãos de Deus, não é mais minha responsabilidade, é a responsabilidade de Deus. Eu estou em paz. Vou descansar no Senhor. Pronto.
E descansei, até esqueci. 2 semanas depois, foi no final da semana passada, não foi assim? Acho que foi na sexta-feira. Aí o colega me manda mensagem: ó, apareceu o produto. Foi entregue em outro lugar. Foi entregue em outro lugar. Apareceu o produto. Rapaz, eu dei glória a Deus dentro de casa. Glória a Deus. E pela manhã, a gente conversando sobre confiar em Deus. E ela começou a chorar: olha, não preciso aprender a confiar em Deus. Eu disse: mas é o trabalhar de Deus. Eu falei assim: e eu também preciso cada vez mais confiar e descansar no Senhor. Cada vez mais precisamos aprender a confiar e descansar no Senhor. Porque Deus vai estar trabalhando naqueles que descansam e esperam. Pode demorar um dia, 2 meses, 10 anos, mas vai chegar a resposta de Deus. Às vezes até mesmo Deus já lhe respondeu e você não está querendo enxergar ou até mesmo não chegou. Porque tem isso também, né? Deus está lhe dizendo: se aparta, você sai disso, para com isso, né? Muda essa forma, não sei o quê, não sei, cada um sabe o que é que Deus está falando consigo. E aí Deus está falando, e a gente às vezes está inocente de fato, não está enxergando o que é que Deus está querendo. Eu sempre falo a Miriam, quando acontece essa situação, eu grito logo: meu Deus, o que você está querendo me ensinar quando eu estou enxergando e eu estou passando por isso? Eu quero aprender, eu quero descobrir o que é. Então, às vezes, a gente não está enxergando o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que pedir ao Senhor para que nos mostre, para que a gente possa fazer de acordo com a vontade dele. E também, às vezes, a gente não quer ouvir. Infelizmente, tem pessoas que não querem ouvir, que são desobedientes, são teimosas, são relutantes, e infelizmente essas pessoas acabam pagando, como um jargão cristão, né? Pagando o preço, né? Infelizmente. Mas o Senhor, Ele quer, apesar de todas as coisas, nos aproximar dele, nos gerando confiança e descanso, porque Deus não nos quer ver cansados. Porque o cansaço gera desânimo, né? A fadiga, e a gente começa a parar no meio do caminho, e Deus não quer que a gente pare. Deus quer que a gente continue marchando, andando para frente, para o alvo que é Ele, nos superando. Não é sendo melhor do que o outro, é sendo melhor do que eu mesmo. É isso que a gente precisa entender. Eu quero ser um Gustavo melhor do que ontem, e amanhã eu quero ser um Gustavo melhor do que hoje. É isso que Deus quer. Deus quer a cada dia nos fazermos evoluir, crescermos. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Nos levar a um nível de espiritualidade, de maturidade, já que jamais a gente mesmo vivenciou, experimentou. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Essa passagem nos traz ainda mais esperança ao afirmar que todas as coisas acontecem em nossas vidas, tanto boas quanto ruins, obras juntas para o nosso bem. Não importa o quão difícil seja a situação, Deus pode usá-las para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Foi o que eu acabei de falar. O Senhor, Ele vai usar situações para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. E a gente vai se sentir melhor, vai se sentir mais leve. Ei, mocinada, já passou por uma situação dessa? Se ele passar por uma situação, e aí quando você olha para trás, nossa, eu fui capaz de superar isso? Meu Deus, muito obrigado. E a gente serve para ser exemplo e aconselhar outras pessoas. Aí quando você menos espera, você está em um lugar, aí senta uma pessoa do seu lado, ou então você está em um lugar, você não conhece a pessoa, e o Espírito Santo fala com você, fale com ela, aí você vai dar um conselho àquela pessoa daquilo que você viveu. Tem uma passagem, João 8,
me falha a memória, não me lembro agora. Eu sei que é no livro de João. Quando Maria quer lavar os pés, né, de Jesus. E aí, se eu não me engano, é Pedro que fala, né, que não pode e tal, ou coisa assim sobre esse contexto de lavar os pés. E aí Jesus fala assim: você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Olha que coisa, o próprio Jesus falando. Às vezes a gente está passando por uma situação hoje que a gente não entende. Mas daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, a gente vai entender o que a gente passou por aqui. Ali é uma bagagem, é uma experiência que nós adquirimos, e nós evoluímos e crescemos, para podermos ajudar o outro. O Evangelho de Cristo é para nós, quanto indivíduos, para que possamos ser tratados, sarados, né, curados, transformados, para que a gente possa alcançar também outras pessoas. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Quando Ele diz, né, ide. Quando Jesus chegou no ponto de dizer ide, é porque Ele viu que, naquele ponto ali, os discípulos estavam maduros o suficiente, já tinham uma certa bagagem para poder andar sozinho. Não é assim que a gente faz com as crianças? A gente pega, ela vai andando, a gente pega na mãozinha, né? Ou então a figura da bicicleta com rodinha, né? Bota. Aí quando vê que aprendeu, aí Jesus vai lá, tira a rodinha, aí solta a mão, ele vai dizer, estou aqui com você. É o Deus conosco. E ele vai dizer, meu filho, agora, minha filha, você tem capacidade para andar suas próprias pernas. Eis que eu estou convosco até a consumação do século. Então não temas, eu estou contigo. Agora vá. Só se permita que eu te use. Só se permita. Deixe fluir. Deixe fluir. E para a gente concluir, né? Portanto, meus irmãos e irmãs, eu quero encorajá-los a saber que o nosso Deus está trabalhando por nós. Amém? Então não se apavore, não se atemorize, lance todas as suas ansiedades, todas as suas angústias diante do Senhor. Abra seu coração, seja verdadeiro com Deus, porque dele nós não podemos esconder nada. Aquilo que você acha impossível para Deus, para você, não é impossível para Deus. Tem um cântico, eu não sei cantar não, mas que diz assim: tudo que parecia ser impossível, tudo que parecia ser sem saída, tudo que parecia vencer a minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Então, tudo que parece impossível, mas para Deus não é impossível. Nós somos um milagre de Deus. E o Senhor nos quer fazer milagre na vida de outras pessoas. Amém?